do missionário, você que é da paróquia de Santana, minha paróquia de origem, você que é de qualquer outra paróquia que participa conosco neste momento formativo, e também de modo especial meus irmãos seminaristas que participam conosco e todos os sacerdotes. Recebam o meu abraço e sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos rezar pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações, nossas atividades, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, como todos vocês já sabem, nós vamos falar hoje sobre o valor das virtudes da obediência e do silêncio. Essas duas virtudes trazem bastante assunto, então são coisas bem extensas, são dois temas bem extensos. Então não é nem de longe a minha intenção esgotar todo o assunto em uma noite, mas nós vamos abordar alguma coisa. Vamos falar um pouco sobre a virtude da obediência, depois vamos falar um pouco sobre a virtude do silêncio, e aí no final a gente vai tentar responder a qualquer pergunta que você possa ter vontade de fazer. E eu peço que você, tendo vontade de perguntar qualquer coisa, digite aí nos comentários que ao final da live a gente vai tentar responder. Se não houver tempo da gente responder ainda hoje, vamos responder ao longo da semana comentando aí também, né, como resposta da sua pergunta, certo? Bom, vamos começar falando sobre a obediência. Quando a gente pensa em obediência, a gente pensa logo assim, um cumprimento das normas de um determinado lugar, né? Fazer algo que alguém mandou fazer, entendeu? Cumprir com algo que os nossos superiores mandam, né? Enfim, exercer aquilo que nos é mandado. Isso é corretíssimo. Até porque se a gente for pesquisar no dicionário o significado da palavra obediência, nós vamos encontrar alguns significados tipo ato ou efeito de obedecer, ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas, submeter-se à vontade de alguém. Perfeito. Mas vamos colocar um olhar de fé em cima disso daí. O Catecismo da Igreja Católica nos fala o seguinte: obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que a sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Vou repetir. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que a sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Deus é a própria verdade. Catecismo número 144. Quando Deus se revela, ele fala com os homens como fala com amigos. Nos trata como amigos. Fala com a gente como você fala com seu amigo. Da mesma forma que você trata o seu amigo, Deus trata os homens. Isso está no Catecismo também, no número 142.
Mas a gente também encontra isso num documento chamado Dei Verbum, no número 5. Quando Deus fala com os homens, Deus convida os homens a participar da comunhão consigo e também a receber o próprio Deus em comunhão. E como é que o homem deve responder a esse convite? Através da fé. O Catecismo prossegue, número 143. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. Importante o que vem agora. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem ao Deus que se revela. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem ao Deus que se revela. Quando nós colocamos a nossa vontade sob a regência de Deus, sob a batuta de Deus, sob o comando de Deus, nós estamos praticando a obediência da fé. E a obediência, meus irmãos, é uma virtude que se adquire pela repetição. Nós precisamos praticá-la sempre para que ela gere em nós um hábito. Mas também é necessária que haja a graça de Deus. A obediência é sobrenatural. A graça de Deus é muito importante. A graça de Deus nos impulsiona a submetermos a nossa vontade à dos nossos legítimos superiores, enquanto eles são representantes de Deus para nós, representantes de Deus aqui nessa terra. Os nossos superiores são representantes de Deus. Nesse sentido, a gente pensa o seguinte: o homem, ele não se basta. Sozinho o homem não faz nada. O homem precisa dos outros homens. Nós precisamos das outras pessoas. Nós precisamos da sociedade. E sendo assim, o homem tendo necessidade dos outros, também é necessário que exista um bem comum a todos, um bem comum à sociedade. E para que haja esse bem comum, é necessário que haja a presença de líderes para a sociedade, né? Esses líderes são pessoas que vão orientar a população, que vão proteger a população, assim por diante. E Deus deu a esses líderes a autoridade dele, a autoridade de Deus, sobre os seus filhos, que somos nós. E é sob essa perspectiva que nós devemos obedecer aos nossos superiores, como quem obedece ao próprio Deus. Devemos pensar sempre, meus irmãos, que a autoridade que há na terra, ela vem do céu. Quem tem autoridade na terra, recebeu do céu, recebeu de Deus. Foi o próprio Deus que deu autoridade aos líderes. E quem obedece aos líderes, obedece tão logo a Deus. Vamos pensar assim numa ordem natural das coisas e também numa ordem sobrenatural. Falando de uma ordem natural, a quem nós devemos obedecer? Aos nossos pais, aos nossos professores, às autoridades públicas, aos nossos patrões ou supervisores, etc. Numa ordem sobrenatural, nós devemos obediência aos nossos superiores hierárquicos, ou seja, a hierarquia da igreja, ao Papa, aos bispos, aos padres. Esses nós devemos obediência. E pensando também num aspecto sobrenatural, a obediência desenvolve em nós o crescimento de outras virtudes. A própria fé é um exemplo disso. Basta a gente reparar o seguinte: quem tem fé normalmente é muito mais obediente do que quem não tem fé nenhuma. Não sei se já repararam nisso, mas normalmente, não quer dizer que não haja uma ou outra exceção, mas no geral, normalmente quem tem fé é muito mais obediente do que quem não tem.
Quando nós obedecemos, nós cremos que a outra pessoa tem uma autoridade sobre nós. Nós cremos nessa autoridade dela. Quando nós obedecemos, nós enxergamos a presença de Deus no nosso superior. E aqui a gente pode trazer um outro exemplo que se encaixa perfeitamente de virtude, que é a humildade. Quem sabe obedecer, sabe ser humilde. E aqui eu gostaria de citar um trecho desse livro aqui, chamado Virtudes de Nossa Senhora, Meditações. Repetindo o que a gente fez na semana passada, quando é coisa boa a gente faz propaganda, né? É um livro de Dom Ildefonso Rodrigues Vilar. O trecho diz o seguinte: não é fácil adivinhá-la e compreendê-la, a obediência, em todo o seu valor. Da soberba brota a rebeldia e a desobediência. Da humildade, a obediência. Em Jesus Cristo, estas duas virtudes estavam intimamente unidas, como diz São Paulo, humilhou-se e fez-se obediente. Isto mesmo se deu com a Virgem Santíssima. Repetindo, da soberba brota a rebeldia, a desobediência. Da humildade, a obediência. Em Jesus Cristo, estas duas virtudes estavam intimamente unidas. Como diz São Paulo, humilhou-se e fez-se obediente. E isto mesmo se deu com a Virgem Santíssima. Não existem, meus irmãos, exemplos melhores para compreendermos essas virtudes e quaisquer outras do que Jesus Cristo e Maria Santíssima. Então, seguindo essa linha de pensamento, nós também podemos tirar alguns outros exemplos de pessoas obedientes, de grandes seres humanos que foram obedientes, grandes santos obedientes. Mas vamos falar de uma pessoa que teve prática de santidade aqui na Terra, mas que não é chamado de santo porque é um dos patriarcas. Abraão. Abraão foi um homem de muita fé, meus irmãos. E foi essa fé de Abraão que o levou a ser obediente a Deus. Mais uma citação do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, citando ao mesmo tempo o livro do Gênesis e a carta aos Hebreus, nos ensina o seguinte: foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Todos conhecem aquela passagem na qual Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho, Isaque. Abraão amava muito o filho. Amava muito o filho. Mas tem uma coisa. Mesmo amando tanto o filho, ele não pensou duas vezes em cumprir aquilo que Deus havia mandado a ele. Deus não queria que Abraão matasse Isaque. Deus não queria isso. Tanto é que o anjo do Senhor apareceu na hora e disse para Abraão: não estendas a mão contra o menino e não lhe faças nada. Passagem que está em Gênesis, capítulo 22, versículo 12. Isso aconteceu. Deus escolheu Abraão para viver esse momento, para que isso fosse para nós exemplo. Para que Abraão fosse para nós exemplo. Através de Abraão, Deus nos mostrou o quão preciosa é a obediência.
Mas não foi só através de Abraão que Deus fez isso, não. Outro grande exemplo nós acabamos de citar. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa mãe. O livro aqui de Dom Ildefonso vai nos dizer o seguinte: vê a sua obediência ordinária contínua a São José, a quem considera como cabeça daquela casa e representante imediato da autoridade de Deus. Não discute as suas ordens, não contradiz as suas indicações, não segue outros conselhos e orientações, ainda nas coisas mais pequenas, senão as que ele lhe dá. Melhor ainda diremos que ela nunca considerou como coisas pequenas as que ordenava a obediência. Por isso, aquela submissão total e completa à vontade divina, mesmo manifestada por um superior que, sob muitos aspectos, era inferior a ela. Por isso, aquela submissão total e completa à vontade divina, mesmo manifestada por um superior que, sob muitos aspectos, era inferior a ela. Aqui, Dom Ildefonso se refere a São José. São José era inferior a Nossa Senhora em muitos aspectos, mas mesmo assim Nossa Senhora obedecia a São José. Nossa Senhora assim nos mostra que obedecer não é um erro, como muitos querem nos mostrar, como muitos querem falar. Enquanto a nossa sociedade, meus irmãos, é manchada por uma doença chamada feminismo, o Padre Dalvan falava sobre isso na última quarta-feira, doença que quer tirar da mulher aquilo que Deus reservou para ela, Nossa Senhora vai na contramão de tudo isso. Enquanto o feminismo vem falar de um tal de empoderamento feminino, que diz que quer mostrar os direitos da mulher, que ela não pode ser submissa ao homem, e etc. Nossa Senhora mostra que não há mal algum em servir. Não há mal algum em se submeter ao marido e ao filho. Não há mal algum em ser dócil com as necessidades do marido e do filho. Não há mal algum em obedecer. Nossa Senhora obedecia, em primeiro lugar, a Deus. Ela olhava para o filho e para o marido, enxergava Deus, até porque o filho é Deus verdadeiramente. E a presença de São José, a presença do Pai, é a presença de Deus no seio da família. Assim como também a presença da mãe é a presença de Maria, da Virgem Santíssima, no seio da família. Quando Nossa Senhora obedecia à vontade de Deus, ela colocava todo o amor que ela tinha à disposição de Deus. E de tal modo ela obedecia que ela sempre se colocava como serva, mais ainda do que serva, como escrava. Nossa Senhora se colocava como escrava. A Mãe de Deus se colocava como escrava. E, meus irmãos, falando de exemplo de obediência, não existe exemplo maior que o dele. Nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem que, mesmo sendo Deus, foi obediente até a morte e morte de cruz, conforme diz Filipenses 2, versículo 8. Todos conhecem aquela passagem de quando ele tinha 12 anos e foi encontrado no templo ensinando os doutores da lei. Passagem que está em Lucas 2, ao todo de 41 a 52. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o versículo 51,
de Lucas 2, que diz o seguinte: em seguida, desceu com eles, no caso seus pais, a Nazaré, e lhes era submisso. Jesus se colocou submisso a um homem e a uma mulher. Da mesma forma, Jesus foi obediente a Deus Pai quando aceitou o seu plano de salvação. Deu a própria vida no lenho da cruz. Jesus nos ensinou assim, meus irmãos, quando morreu na cruz, que a obediência é um belíssimo ato de caridade. Que a obediência é o amor colocado em prática. E já que falamos em caridade, vamos pensar naquilo que a caridade é de fato. Nós falamos o amor colocado em prática. E assim sendo, a caridade é um belíssimo modo de obedecer. Pensa o seguinte: você vê alguém precisando de uma ajuda, sofrendo, e você pode ajudar. Você com seu coração de cristão. Você vai ver aquela necessidade do seu próximo e vai enxergar como uma obrigação para você ajudar aquela pessoa. Mas não uma obrigação que você faz com má vontade, com desgosto. Não, de forma alguma. Uma obrigação que se faz com todo o amor. Como se você estivesse cuidando do próprio Jesus Cristo. Como se você estivesse tratando a necessidade do próprio Jesus Cristo. Pois é isso mesmo que acontece. É isso que acontece de fato. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Foi a mim mesmo que o fizestes. Ter caridade com o próximo é ter caridade com Jesus Cristo. E quando fazemos caridade, nós também praticamos as chamadas obras de misericórdia que são ensinadas pela Igreja. Não vamos entrar tanto nesse mérito de quais são as obras de misericórdia, mas importante saber que nós agimos dessa forma, colocamos em prática a misericórdia e cumprimos os mandamentos da lei de Deus, que se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, diante disso tudo, nós devemos pensar o seguinte: por que, para nós, tantas vezes, é tão difícil obedecer? Cada um pensa consigo, por que é tão difícil obedecer? Muitas vezes, nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. Só que no que diz respeito à obediência, isso não é bom. Nós devemos aprender a obedecer, até porque, se a gente não fizer assim, no dia que a gente precisar mandar, a gente não só não vai saber mandar, como os outros não vão nos obedecer. Aí como é que fica? Fica complicado, não fica? Então aprendamos a obedecer. Nós somos chamados a obedecer. Somos chamados a ser como Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos chamados a ser como Maria Santíssima, nossa mãe, Nossa Senhora. Somos chamados a ser como Abraão, nosso pai na fé. Nós somos chamados a obedecer tanto quanto somos capazes de amar. Se eu não sei obedecer, meus irmãos, é sinal de que eu não sei amar tanto quanto eu digo que eu amo. Não devemos esquecer, muito importante, não devemos esquecer que a desobediência foi
a origem de todos os pecados. Foi a desobediência de Adão e Eva que fez o pecado entrar no mundo e trouxe toda essa desordem junto com o pecado. Mas foi a obediência de Jesus que nos redimiu. E nesse sentido, uma santa chamada Santa Catarina de Sena, quando ela fala sobre uma feliz culpa que nos permitiu ir ao encontro do perdão do Senhor, ela diz, na verdade escreve, em uma carta destinada a um amigo dela chamado Conte. E a culpa de Adão foi feliz? Em si, não. Mas foi feliz no seu efeito, quando Deus Pai revestiu seu Filho da nossa natureza e lhe impôs a grande obediência, com que ele restituiu a graça aos homens. Qual jovem apaixonado, Cristo correu em direção à cruz, a fim de pagar o resgate com o seu sangue. Qual jovem apaixonado, Cristo correu em direção à cruz, a fim de pagar o resgate com o seu sangue. Então agora fica uma pergunta no ar. Se Jesus, que é Deus, obedeceu, quem somos nós para não obedecer? Quem sou eu para não obedecer? Quem é você para não obedecer? Meus irmãos, nós só não somos obrigados a obedecer quando a ordem vier contra a fé e a moral. Quando aquilo que nos for mandado for contrário às leis divinas, à lei natural, à moral, às leis eclesiásticas. São Pedro nos ensina o seguinte: importa obedecer a Deus antes que aos homens. Vamos pensar num exemplo assim, alguns exemplos. Uma lei que permite o aborto. Um chefe que manda roubar a empresa adversária, a empresa concorrente. Isso eu não devo obedecer. De modo algum devo obedecer. Isso vai contra a fé, vai contra a moral. Os dois casos. O aborto e o roubo. De modo algum devo obedecer. Meus irmãos, se a desobediência trouxe pecado, trouxe desordem, etc., a obediência traz a virtude, ordem, harmonia, paz. Entre outros muitos frutos, ela nos traz armas para combater os inimigos espirituais. E o direito que nós temos de contar com a providência de Deus, com a graça de Deus. A obediência nos dá o direito de contar com a graça de Deus, com a sua divina providência. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de citar mais uma vez aqui o livro de Dom Ildefonso, com 2 parágrafos, para concluir essa parte na qual a gente fala da obediência. Por isso mesmo, a obediência dá-nos armas ofensivas e defensivas contra todos os nossos inimigos. Não tens notado o empenho do maligno quando te tenta para te afastares do teu confessor, diretor ou superior? Pois é por isso. Ele bem sabe que quando obedeces, não poderá nada contra ti. Mas ai daquele que se afasta da obediência e pretende querer combater sozinho. Dificilmente triunfa. Por fim, o obediente tem direito a contar com o poder de Deus, com a providência de Deus, que não pode deixar de sentir intimamente e mais do que ninguém, porque o obediente é o que praticamente se lança e se abandona nos braços de Deus. Renuncia a si mesmo para ser todo de Deus. E por isso, com razão, tudo espera dele.
O obediente tem direito a contar com o poder de Deus, com a providência de Deus, que não pode deixar de sentir intimamente e mais do que ninguém, porque o obediente é o que praticamente se lança e se abandona nos braços de Deus. Renuncia a si mesmo para ser todo de Deus, e por isso, com razão, tudo espera dele. Concluímos assim essa primeira parte, na qual falamos sobre a obediência, e vamos falar agora sobre a virtude do silêncio. E eu inicio trazendo aqui o exemplo de São José, homem silencioso e muito obediente. E por ele reunir tão bem essas duas virtudes, eu quis trazê-lo nesse exato momento. Se nós procurarmos na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar algumas passagens que relatam o quanto São José era obediente a Deus. Por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu a ele e disse para ele não ter medo de receber Maria como esposa. Mateus 1, versículo 20. Porque o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E logo em seguida, o anjo disse o seguinte: ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1, versículo 21. Tu porás. O anjo disse para José, tu porás. Falou para ele. José obedeceu o anjo. Quando o anjo disse que José deveria tomar o menino e a sua mãe e fugir para o Egito, que Herodes iria procurar o menino Jesus para matá-lo, José obedeceu. Grandes demonstrações de obediência vindo da parte de São José. Mas se formos procurar também na Sagrada Escritura, nós não vamos encontrar nenhuma palavra pronunciada por São José. Não está lá escrito nenhuma palavra pronunciada por São José. Talvez você já tenha reparado nisso, já tenha escutado os padres falarem em alguma homilia. Nós não encontramos nenhuma fala de São José na Sagrada Escritura. São José falava, certamente, ele não era mudo, mas na Sagrada Escritura a gente não encontra. O que isso nos leva a crer? Que São José era um homem do silêncio. São José era um homem silencioso. Meus irmãos, mais do que dizer o que é o silêncio, eu gostaria de trazer aqui o porquê do silêncio. Por que é tão importante fazer silêncio? A palavra silêncio, para alguns, traz a sensação de paz, traz a sensação de recolhimento, né? Mas para outros, silêncio traz uma sensação de medo, de solidão, monotonia. E a maioria de nós não se dá muito bem com o silêncio, não. Não sei se vocês já fizeram a experiência de parar assim num lugar, sentar ou de pé mesmo, e ficar ouvindo assim alguns sons. Sons assim que normalmente na correria do dia a dia a gente não para escutar. Não consegue escutar por causa da rotina, né? Nossos compromissos, né? Tantos afazeres que nós temos. Tipo assim, aquele barulhinho da geladeira ligada, né? Passarinho cantando, aquele cortador de grama ali aparando o gramado no fundo da casa, né? O vento balançando as folhas de uma árvore, né? Ou até mesmo passando por uma tubulação que faz aquele barulho, o tic-tac do relógio, e assim vamos. Falando desses barulhinhos todos juntos, parece assim, está se criando um ambiente irritante, né? Vamos dizer assim, um ambiente meio estranho, causa uma certa impaciência. Mas, talvez, meus irmãos, o que mais nos cause medo no silêncio, o que mais incomode no silêncio, é o fato de nós termos que ficar sozinhos
com os nossos próprios pensamentos. Quando nós nos recolhemos de verdade, ficamos sozinhos, nós podemos perceber, podemos ouvir no nosso interior uma agitação de pensamentos invadindo nossas mentes. Nossas ansiedades, nossas aspirações, aquelas mais profundas, aquelas questões difíceis, dolorosas, situações complicadas que a gente enfrenta, tudo isso vem para cima de nós, vem um turbilhão em cima da nossa consciência. Isso causa um desconforto muito grande. Porque nós temos medo de lidar conosco mesmos. Nós temos muito medo de enfrentar a nós mesmos. Nós temos medo de lidar com os nossos próprios problemas, meus irmãos. Nós temos medo de lidar com o mais íntimo do nosso ser, de enfrentar essa luta complexa que há dentro dos nossos corações. E por causa disso, a nossa tendência natural é abafar o silêncio com barulho. Quando a gente está sozinho no carro, em nenhuma companhia, vai lá e liga o rádio. Quando a gente está em casa, sempre liga a TV. Às vezes nem para assistir o que está passando, mas pelo menos para ouvir aquele barulho, aquela trilha sonora, entre aspas, né, no fundo. Quando a gente dá aquela paradinha no serviço, né, quando a gente vai, de repente, para a fila do banco, a fila do caixa e tal, quando está muito grande, tentação de puxar o celular e ficar lá, ó, mexendo, batendo papo. Um monte de coisa que a gente arruma, que a gente quer tudo, menos o silêncio. Queremos qualquer coisa, menos fazer silêncio. E, meus irmãos, nós vivemos num mundo muito barulhento. Muito barulhento mesmo. Mas, apesar de tudo isso, o silêncio é muito importante e valioso. Uma coisa que eu aprendi no seminário, momentos antes de começar o primeiro retiro canônico que eu e minha turma fizemos lá no seminário, é que o mundo faz barulho porque sabe que o silêncio é Deus. O mundo faz barulho porque sabe que o silêncio é Deus. Essa frase me marcou muito nesse retiro. Eu não sei dizer qual é o autor dela, mas ela ficou marcada. E nesse sentido, eu gostaria de trazer uma citação desse livro que eu vou mostrar para vocês, fazendo mais um pouquinho de propaganda, quando é coisa boa. Esse livro aqui. Ele foi escrito pelo cardeal Robert Sarah, junto com Nicolas Diat. Esse livro se chama A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Nesse livro, o cardeal Sarah fala uma coisa muito interessante. É preciso sair do tumulto interior para encontrar Deus. Apesar das agitações, dos negócios, dos prazeres fáceis, Deus permanece silenciosamente presente. Ele está em nós como um pensamento, uma palavra e uma presença cujas fontes secretas, inacessíveis aos olhares humanos, estão encerradas no próprio Deus. Ele está em nós como um pensamento, uma palavra, uma presença cujas fontes secretas, inacessíveis aos olhos humanos, estão encerradas no próprio Deus. Encerradas no próprio Deus. Nesse sentido, podemos trazer exemplos de inúmeros santos que aconselham o silêncio como uma prática necessária e indispensável para que nós possamos chegar à santidade, para que nós possamos crescer na santidade, alcançar uma santidade verdadeira. Eu não sei se vocês já leram o livro Imitação de Cristo.
Excelente livro, eu penso que todo católico deveria ler esse livro. Tem um trecho nele que fala o seguinte: no silêncio e no recolhimento progride a alma devota e aprende os segredos das Escrituras. No silêncio a gente aprende os segredos das Escrituras. Existe um santo chamado São Doroteu de Gaza, não sei se vocês o conhecem, que diz o seguinte: guarda-te de falar muito, pois isso faz surgirem os pensamentos devotos e a lembrança de Deus. Ou seja, silenciar faz surgir pensamentos devotos, faz surgir em nós a lembrança de Deus. São Maximiliano Maria Kolbe, santo, aliás, que faz parte da história desta paróquia, declara o seguinte: o silêncio é necessário, absolutamente necessário, na verdade. Onde não há silêncio, falta a graça de Deus. Onde não há silêncio, falta a graça de Deus. E esses são alguns dentre os muitos exemplos que nós poderíamos citar. E ao longo dos séculos, várias ordens religiosas, muitas ordens religiosas, colocaram o silêncio como parte das suas regras de vida, das suas normas. E a mais famosa delas, talvez, sim, que coloca o silêncio como algo bem estrito, é a ordem dos cartuchos. Para vocês terem uma noção, meus irmãos, o recolhimento que esses irmãos, esses monges cartuchos fazem é tão grande que eles só falam uma vez por ano. Uma vez por ano que são autorizados a falar. Aí você pensa o seguinte: eles não falam com a família? Falar não falam não. Eles trocam correspondências, mandam cartas para casa. Mas não falam não. O silêncio deles é uma disciplina bem estrita. Então, meus irmãos, nós entendemos que os grandes santos, místicos, doutores espirituais prescreveram o silêncio como um meio, um método seguro para chegarmos à santidade. Foi o que eu havia falado anteriormente. Mas por quê? O que tem de tão especial no silêncio? Como nós já dissemos, no silêncio nós nos encontramos conosco mesmos. E nos encontramos também com Deus. E o livro aqui do Cardeal Sara também vai nos dizer o seguinte: nenhum profeta jamais reencontrou com Deus sem se retirar na solidão e no silêncio. Moisés, Elias e João Batista reencontraram Deus no imenso silêncio do deserto. Hoje, também os monges buscam a Deus na solidão e no silêncio. Não falo unicamente de solidão ou de isolamento geográfico, mas de um estado interior. Não basta calar-se, é preciso tornar-se silêncio. É preciso tornar-se silêncio. E segue o Cardeal Sara dizendo: no entanto, antes mesmo do silêncio, da solidão, do deserto, Deus já está presente no homem. O verdadeiro deserto está dentro de nós, em nossa alma. O verdadeiro deserto está dentro de nós. Está na nossa alma. É preciso que o nosso interior esteja em silêncio. É preciso que o nosso interior esteja em deserto para encontrar com Deus. Seguindo essa linha, é importante compreender o seguinte: o silêncio ele não é uma finalidade, ele não é um fim em si mesmo. O silêncio ele é um meio, um instrumento, um método para vir a conhecer a Jesus Cristo. O silêncio é necessário porque o nosso intelecto ele se encontra ferido, debilitado por causa da queda pelo pecado original. Antes do pecado, a comunhão com Deus se dava facilmente, se dava naturalmente.
tinha-se constantemente a consciência da presença de Deus. Mas aí veio o pecado e rompeu essa comunhão. Assim prejudicou a nossa capacidade de conhecer a Deus no mais íntimo do nosso ser. Por causa disso, nosso intelecto, agora débil, vive esse caos de uma tempestade de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Né? Existe um padre que compara essa tempestade no nosso interior com uma agitada nuvem de mosquitos em uma noite quente de verão. Imagina só, um dia de verão, aquele calor de 40 graus e um monte de mosquito vindo nos incomodar. Perturba bastante, né? Imagina essa situação, perturba muito. Assim também acontece com o nosso interior. Há uma agitação, há um incômodo, né? Com tantos pensamentos, tantas emoções desordenadas, tantos sentimentos desordenados. E acalmar essa tempestade espiritual e emocional é incrivelmente difícil, gente. Mas como é que a gente consegue isso? Encarando o problema de frente. Encarando de frente. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente conseguir se recolher o suficiente para perceber o quanto que as nossas almas são realmente perturbadas. A gente precisa se recolher, bastante se recolher, a ponto de nós conseguirmos entender o que se passa dentro de nós. Isso assusta, é bem assustador. Muitos de nós não preferiam fazer isso. Mas isso é muito necessário, muito importante para o nosso crescimento espiritual. E além disso, através do silêncio, nós escutamos as moções do Espírito Santo em nós. Nos preparando para Pentecostes, falta pouquinho. Nesse domingo nós celebramos a Ascensão do Senhor. Na semana que vem já celebramos Pentecostes. Devemos escutar as moções do Espírito Santo através do nosso silêncio. Através do silêncio, nós recebemos e preservamos a graça de Deus em nós. Nós preservamos as graças que Deus nos manda. Quando eu faço silêncio, eu preservo em mim as graças que Deus me dá. Você, quando faz silêncio, preserva em você as graças que Deus te dá. E aqui, meus irmãos, devemos pensar o seguinte: quando Deus fala conosco, Deus não vai falar gritando. Deus não fala gritando. Ele não grita com a gente, de modo algum. Deus fala suavemente. Fala calmamente. Diz aqui o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12. É como o murmúrio de uma leve brisa. Murmúrio de uma leve brisa. E os chamados do Espírito Santo, eles serão ouvidos na calmaria, no recolhimento do nosso coração. E tão somente nessa forma. Não na agitação, no ativismo, na bagunça em que nós nos colocamos tantas e tantas vezes. Trazendo assim um exemplo que aparentemente não tem nada a ver com o assunto, mas vocês vão ver que tem, de certa forma. Pensa num mergulhador. Quando ele está lá no mar, tem uma hora que o mergulhador ele diminui a velocidade do movimento das suas braçadas. Sabe por que ele faz isso? Porque quanto mais o mergulhador se mexe, mais ele gasta oxigênio. Então, o mergulhador ele desacelera para economizar oxigênio, para não desperdiçar o oxigênio da sua reserva. Assim também, meus irmãos, devem fazer as almas santas. Assim fazem as almas santas. Elas falam com todo o cuidado, com toda a prudência, para que assim
elas possam preservar o reservatório de graças que nós recebemos de Deus. Certo, gente? Então, vamos pensar no seguinte. Você deve estar se perguntando, como é que eu vou conseguir fazer esse silêncio todo? Eu não sou nenhum monge? Você não é nenhum monge. Mas, calma, você pode e você deve fazer silêncio. Temos aqui algumas sugestões práticas para nós podermos viver o silêncio durante o nosso dia a dia. Primeira sugestão: fugir de conversas desnecessárias, conversas frívolas. O livro dos Provérbios diz o seguinte: no muito falar, não faltará o pecado. No muito falar, não faltará o pecado. Há 2 semanas atrás, nós falávamos aqui sobre o uso das redes sociais. Você deve se lembrar disso. As redes sociais, elas nos estimulam a falar muito. Nos estimulam a falar demais. E com isso, a gente acaba falando besteira. Fala muito e fala bobagem. Então, meus irmãos, a gente não deve falar só por falar. Não deve se meter numa conversa que não convém a gente. A gente só deve falar quando aquilo que a gente for falar for útil para nós e para as outras pessoas que nos escutarem. Segunda sugestão prática: frear a língua quando sentir vontade de reclamar. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a reclamação é o contrário da gratidão, é o contrário da ação de graças, o extremo oposto da ação de graças. É fácil demais a gente ficar reclamando da comida, do tempo, da poeira, do patrão, do time de futebol. Não está tendo jogo agora, mas vamos pensar que esteja tendo. Né? Te imagina fora da quarentena, nosso time lá, bom pra caramba, para não dizer o contrário, e a gente reclama toda a vida. Dependendo, nesse caso do futebol, do que a gente falar, isso não vai servir para o bem-estar de ninguém. Ficar reclamando, murmurando assim, não serve para o bem-estar de ninguém. Então, se a gente não tiver algo louvável para dizer, se a gente não tiver uma nobre razão para se pronunciar, é melhor a gente se resguardar, melhor a gente ficar quietinho, melhor a gente conservar o silêncio. Terceira sugestão: evitar compartilhar uma opinião sobre qualquer assunto. Sempre que surge alguma crise, algum problema de ordem nacional, de ordem mundial, problemas assim desse tipo, tem um monte de gente que quer ir lá, meter o bedelho, falar um monte de coisa, dizer o que tem que fazer, e querendo mostrar o seu ponto de vista, né? Aquele ponto de vista que essa pessoa diz que é infalível. Só que muitas vezes, quem fala não entende do assunto. Entende nada do assunto. Então, nesse caso, o melhor é ser sábio e guardar a opinião para si. Se eu não entendo do assunto, eu vou falar o quê? Melhor manter o silêncio. É bom manifestar uma opinião. É bom dizer isso. Quando você está num grupo de amigos conversando sobre um assunto, você tem uma opinião, você partilha a sua com seu amigo partilha a opinião dele com você. E boa, nada demais. Mas também é preciso saber o momento certo de falar. É preciso saber também o que falar, para quem falar, quando falar, onde falar, por que falar. Preciso saber tudo isso. Preciso ter cuidado. Então, muita prudência e evitar falar sobre qualquer assunto, emitir uma opinião pública sobre qualquer assunto. Quarta sugestão: resistir à compulsão de preencher todo momento vago com algum barulho. Né? Escutar música é bom, não é? Gosto muito de escutar música.
né? É bom ouvir um rádio, é bom ter barulhinho assim de vez em quando, aquela coisa suave no nosso ouvido. Suave, barulho suave. Mas silenciar é ainda melhor. De vez em quando, faça a experiência de desligar a TV quando estiver em casa, né? E cá entre nós, nessa quarentena, deve ser bem mais desafiador desligar a televisão, mas também deve ser bem mais benéfico. Exatamente, bem mais benéfico. Vamos fazer essa experiência de ligar a televisão, desligar o rádio ou a música quando estiver dirigindo, deixar o celular de lado um pouquinho, né? Isso é muito desafiador, mas é muito importante. É bom fazer essa experiência. E aqui, meus irmãos, para pensar o seguinte. A gente tem muita ocasião, nós temos muitos momentos na vida em que nós podemos fazer silêncio. Temos muitos momentos para fazer silêncio. É só observar. Nós precisamos observar esses momentos e precisamos abraçar esses momentos. Precisamos acolher esses momentos. Quinta sugestão, última sugestão, prática. Calar-se quando sentir vontade de criticar os outros. É muito fácil perceber os erros dos outros. É muito fácil, ainda mais fácil do que isso é apontar os outros, falar dos erros de um para as outras pessoas, botar o dedo na cara para criticar, né? Acabar com a reputação dos outros, destruir a boa fama dos outros, né? É muito fácil. Mas o que é fácil demais nem sempre é o melhor, né? Silenciar, quando surge a vontade de fazer isso, é muito difícil. Mas possivelmente essa dificuldade que vai tornar o silêncio mais saudável. E eu diria até que vai fazer o silêncio ser muito mais salvífico para a sua alma. Uma vez meu pai me ensinou que as dificuldades encontradas nos fazem dar valor às nossas conquistas. Então, quando a gente consegue fazer silêncio, a gente dá muito mais valor ao silêncio do que a gente daria normalmente numa ocasião barulhenta. Com certeza faremos isso. Meus irmãos, a passagem que está no livro de Tiago, a carta de São Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Meus irmãos, as palavras têm força, mesmo quando elas são ditas em voz baixa. Elas têm força. E o que nós dizemos, qual é uma coisa interessante? O que nós dizemos ecoa para a eternidade. Ecoa para a eternidade, forte isso, né? Ecoa para a eternidade. Nós não precisamos ser monges enclausurados para viver o silêncio. Nós devemos viver o silêncio no estado que Deus nos colocou, seguindo a vocação a qual Deus nos chamou. Então, meus irmãos, sejamos sábios e saibamos segurar as nossas línguas. Assim nós poderemos escutar melhor a voz de Deus, poderemos escutar melhor a voz do nosso Senhor Jesus Cristo e nós poderemos também conhecê-lo muito melhor. Eu gostaria de concluir essa formação e eu peço a você que, se tiver alguma pergunta, já vá digitando aí nos comentários para a gente ter tempo de responder. Se eu souber responder, farei com todo prazer. Se eu não souber dar um grito ali no Padre Dalvano Breno, chamar para responder. Estou brincando, não vou fazer isso. Mas a gente vai tentar responder. Falando sério, se caso não souber responder, eu direi humildemente e procurarei dar a resposta durante a semana nos próprios comentários, tá bom?
concluindo a formação, mais uma citação aqui do livro do Cardeal Sara. E é uma citação muito bonita, referindo-se à consagração do pão e do vinho na Santa Missa. A transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo, a mais incrível e a mais prodigiosa transformação, se passa no maior silêncio sagrado. Ouvimos o sacerdote pronunciar as palavras da consagração, mas o prodígio da transubstanciação realiza-se imperceptivelmente, como todas as obras mais grandiosas de Deus. O silêncio é a lei dos planos divinos. O prodígio da transubstanciação realiza-se imperceptivelmente, como todas as obras mais grandiosas de Deus. O silêncio é a lei dos planos divinos. Meus irmãos, assim concluímos a nossa formação de hoje. Vamos aqui ao nosso Facebook, vamos olhar os nossos comentários e ver se temos alguma pergunta, alguma dúvida que alguém possa ter colocado nos nossos comentários. Muita gente boa se manifestando aqui, dando boa noite, desejando Deus abençoe. Querido amigo seu Manuel, colocando Deus continue lhe abençoando. Seu Manuel, receba o meu abraço. Alegria falar com o Senhor nessa noite. Bastante gente se manifestou aqui. Parece que não temos nenhuma pergunta. Não sei se é porque não está aparecendo para mim aqui, mas creio eu que não tenhamos nenhuma pergunta. Vamos verificar melhor. Meus irmãos, parece que não temos perguntas. Então, a gente pensa assim, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Estou brincando. Pelas falas de vocês aqui, deu para ver que todos acolheram as palavras. Então, nós vamos concluindo assim a nossa formação de hoje. 2 avisos é que na próxima quarta-feira o Padre Dalvan vai prosseguir com a sua formação sobre temas marianos, sobre Nossa Senhora, continuando a base no livro do venerável Fulton Sheen, O Primeiro Amor do Mundo, excelente livro, assim como também estão sendo excelentes as formações. 20 horas, quarta-feira, todos convidados a participar com o Padre Dalvan, transmissão pelo Facebook. E no próximo sábado, nós não teremos a nossa formação e já estaremos celebrando Pentecostes. Já entraremos na vigília de Pentecostes, a partir das 18 horas, começando com a Santa Missa. Teremos nossa vigília de Pentecostes. Queremos que você participe conosco. Sinta-se convidado a partir das 6 horas, estar conosco rezando diante de Nosso Senhor através do Facebook, das nossas mídias sociais. Certo? Nesse momento, nós pedimos ao Senhor e à Nossa Senhora que derrame sobre nós a sua bênção. Vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Glória, pedindo também pela nossa semana, que Nosso Senhor abençoe tudo aquilo que tivermos para fazer e, se for da vontade dele, que o quanto antes a quarentena possa se encerrar e você que participa aí da sua casa possa ter a graça de participar
aqui conosco ou na sua paróquia da Santíssima Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.